noite. Agora, oficialmente, estamos já iniciando o nosso estudo, 20 horas. Iniciamos também com a gravação, porque posteriormente estaremos disponibilizando o estudo nas contas do YouTube da 13ª União Regional Espírita do Paraná e Leal Publisher. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 7, o grande encontro. Quem vai nos trazer, então, um resumo e algumas considerações de início, a nossa querida amiga e irmã Eulália Bueno. A palavra está com você. Muito obrigada, Gisele, Laudelino, querida Sueli, boa noite, família. Diante da responsabilidade e da profundidade, tamanho desse capítulo, que vai da página 89 a 101 e compõe-se de 101 parágrafos, então nós numeramos os parágrafos, nós fizemos um roteiro e começamos recordando exatamente o parágrafo número 1, na página 89, a ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. O 5, uma nuvem escura envolvia-os como resultado das emanações psíquicas do grupo, num quadro de desespero e aflição inomináveis. Então, Manuel Filomeno de Miranda inicia a narrativa deste capítulo, completando a condição de morte daquele paciente que havia chegado e que a primeira narrativa está no capítulo anterior, dizendo que a assistência espiritual do enfermo era de péssima qualidade, que ele estava acompanhado de entidades que o maldiziam e que estavam tentando, de qualquer maneira, arrancá-lo do corpo já inanimado. No capítulo, no parágrafo 6, ele dá continuidade à condição como esses espíritos se atiravam sobre esse recém-desencarnado. O que nos leva a fazer algumas reflexões com referência à desencarnação, né? Um processo que se inicia com a morte do corpo físico, mas que somente vai se completar quando o perispírito se desvincula totalmente dos despojos. E nós vamos, a muitos lugares, a obra da codificação, a André Luiz, ao próprio Manuel Filomeno de Miranda, como o Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 154, ele nos fala que o desprendimento do perispírito não é súbito, que ele é gradual e pode, inclusive, demorar muito tempo, semanas, meses, de acordo com a afinidade que o corpo mantém com o espírito e a condição moral desse espírito, seu apego à vida material. A Gênese, no capítulo 11, chamado Gênese Espiritual, exatamente no item 18, vai nos ampliar dizendo que o perispírito se solta molécula a molécula. Também há uma passagem muito interessante no Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 1, a passagem que merece ser lida com atenção para nós compreendermos que esse momento que nos oferece a transição da vida material para a espiritual, ele vai ocorrer exatamente de acordo com a vida moral que nós tivemos na Terra. Quando vamos ao livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, vamos acompanhar a desencarnação, ou vários tipos de desencarnações, e o amparo espiritual que esses desencarnantes têm. Então, convido vocês para o capítulo 13,
companheiro libertado, que narra o desencarne de Dimas, esse com uma assistência espiritual relativa a todo o trabalho que ele, como médium, desenvolveu, e nós vamos percebendo que, através de magnetismo, os espíritos começam a quebrar essa ligação que existe entre o campo espiritual e o campo material. E, a certa altura, André Luiz comenta que o assistente Jerônimo quebrou alguma coisa que ele não pôde perceber em minúcias e que estava vinculado à parte da cabeça ou do chakra coronário, e que, de repente, acompanhando outros centros de força que já tinham sido desvinculados, emana, então, uma substância leitosa, e que, a breve tempo, essa substância demonstrou que era plástica, né? Ela atendia a uma ordem, a uma emanação mental, e que foi constituindo a cópia exata daquele que desencarnava, membro a membro, traço a traço, enquanto o corpo empalidecia e era atestada a morte. Então, ele faz alguns apontamentos muito importantes, assegurando que ali, muito mais do que uma cópia, também eram retirados energias desse corpo que vão oferecer uma adaptação ao espírito recém-desencarnado à nova condição. Isso num processo normal de desencarne, numa pessoa que teve uma condução adequada na sua existência, e que também recolhe informações que foram vivenciadas e que passam como numa espécie de um filme de maneira acelerada, e que mostram, comprovam que tudo fica realmente registrado no campo mental do desencarnante. Nós também temos Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, capítulo 12, Alma e Desencarnação. Então, vai explicar exatamente o que aconteceu com aquele espírito e com os anteriores que foram narrados, e todos eles se comportaram de forma completamente diferente. Manuel Filomeno de Miranda, em Painéis da Obsessão, no capítulo 17, Desencarnação e Vampirismo, vai narrar o desencarne do senhor Marcondes Leal, que era um proprietário de um grande latifúndio, uma pessoa muito cruel, inclusive com os familiares. E esse capítulo vai trazer a ambiência que se encontrava no local em que ele estava internado, era um hospital, embora aparentemente, materialmente, bem cuidado. A ambiência gerada por esse senhor, pela conduta que ele teve, mas também por espíritos que o aguardavam. Ele cita aqui 3 espíritos que o aguardavam, com uma atitude muito hostil, demonstrando uma emanação de ódio, de sede de vingança, e que este desencarne não era acompanhado, não tinha o concurso de técnicos em libertação, e faz a seguinte observação: tendo o enfermo tombado no automatismo dos fenômenos biológicos, né, demorados, que se arrastam até o desgaste dos fluidos e forças vitais. Então, isso vai mostrar exatamente como sucedeu o desencarne que Manuel Filomeno de Miranda inicia narrando o capítulo 7, que nós víamos que o espírito tinha consciência do seu desprendimento, porém não conseguia se libertar do corpo já sem vida,
E até a cena do Painéis da Obsessão é muito mais chocante, porque existiam espíritos subjugados em forma lupina e que foram incitados a avançar sobre o cadáver, e ele diz, retirando por absorção bucal os fluidos que estavam emanando da pasta sanguínea e dos despojos que aquele espírito deixava agora. Na página 91, no seu parágrafo 18, Manuel Filomeno de Miranda faz algumas observações alegando como a pandemia se espalhava e cita, ressalta a Itália e a Espanha. No 19, ele diz: o anjo da desencarnação percorria as ruas do mundo, ceifando existências. E no seguinte, evocava a gripe espanhola, possivelmente a mais terrificadora peste que invadiu o globo, contaminou 500 milhões de pessoas, por as haver ceifado e pela maneira cruel com que recrudesceu, arrastando-se por mais de 2 anos. Então, ela foi decretada de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, ela atingiu 1/4 da população mundial. Calcula-se, há muitas controvérsias, mas que a morte ocorreu em torno de 50 milhões. E o interessante é que, quando você adentra o Google, né, principalmente a Wikipédia, para ver sobre a gripe espanhola, há uma repetição dos tempos atuais, ou os tempos atuais repetem o anterior, quando diz: os censores da Primeira Guerra Mundial minimizaram os primeiros relatos de doença e sua mortalidade na Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos. Os artigos que poderiam comentar sobre a gripe eram permitidos a países como a Espanha, que era neutra na guerra, dando a falsa impressão de que essa pandemia iniciou na Espanha, até porque uma das vítimas tinha sido o próprio rei Afonso XIII. E aí recebeu o nome de gripe espanhola, né? Então, eles não quiseram difundir como um alerta, embora a velocidade dessa difusão não fosse como nós temos hoje, visando interesses de guerra, não desanimar os soldados, e ela se alastrou muito mais, porque os próprios acampamentos não ofereciam nem higiene, nem alimentação, nem condições físicas. Então, foi uma devastação, mostrando quanto a nossa condição moral demora para melhorar. Uma das vítimas dessa pandemia, que veio a desencarnar em 1º de novembro de 1918, aos 38 anos de idade, foi exatamente Eurípides Barçanufo. Então, aí nos chama a reflexão que o espírita não pode enxergar tudo de forma muito enquadrada, generalizando os conceitos, né? Porque Eurípides Barçanufo, como nós vemos nesse livro, é um espírito de alta envergadura. Então, houve uma razão para que ele viesse a desencarnar nessas condições. Na página 92, parágrafo 21, Spinelli faz um comentário em relação ao programa evolutivo que Jesus aplica para a Terra, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, e ele demonstra a excessiva preocupação, né, como era indisfarçável essa preocupação, porque ele sabia do divino programa de evolução para os seres da Terra, que se estavam permitindo eleger aquele que era o mais sinistro pelas circunstâncias e letalidade que se fazia portador. Então, deixando muito claro que o programa do Cristo não é esse, é um processo educativo contra o qual nós vimos nos rebelando, porque ao reencarnar somos completamente seduzidos pelas impressões materiais
e esquecemos o espírito que somos e acabamos elegendo, cultivando energias tão desestruturadas que facilitam o adensamento de fluidos muito deletérios que a nossa benfeitora, a benfeitora Joana de Ângeles, no mais recente livro Vidas Vazias, no capítulo 11, vem nos alertar que esse material, esse fluido adensado, ele chega a se materializar na condição de vírus, bactérias, muitas vezes letais para o nosso organismo biológico, né? Quando ele vai se referir ao local da reunião, que ele fala uma bela cidade no sul do país, à beira de um litoral aprazível, ali tendo toda a energia do mar, do plâncton, que nós sabemos que é indispensável para a vida e muito utilizado, o próprio painéis da obsessão dá conta da utilização do plâncton e de outras energias da natureza, somada à energia do médium para estender uma moratória, estabilizar o fluido vital para um espírito em aprendizado. Mas Manuel Filomeno de Miranda usa um termo espetacular quando ele diz: as sombras densas que constituíam a psicosfera local estavam esgarçadas em face das novas mentes que ali se encontravam. Então, vou remeter vocês para a Revista Espírita, maio de 1867, no item Atmosfera Espiritual, onde diz: conforme os espíritos derramem num dado meio um fluido benéfico ou maléfico, agindo à maneira das emanações fortificantes ou dos miasmas deletérios, no caso dessa reunião, eram fluidos esplendorosos, que se espalham no ar e podem explicar certos efeitos coletivos produzidos sobre massas de indivíduos. Então, o fluido benéfico, a congregação de espíritos benfeitores era tão grande que romperam aquela atmosfera densa, aquelas sombras densas, e ofereceram uma ambiência muito mais salutar. Na página 94, ele fala a hora aprazada. Isso cabe a nós para vermos a disciplina que o mundo espiritual, na congregação de espíritos muito mais atarefados do que nós, leva em consideração. Aí entra o coro, citam as músicas, inclusive a Ave Verum Corpus, quer dizer, salve, ó verdadeiro corpo, e exalta Jesus em todos os exemplos que ele ofereceu à Terra. Quando é iniciada a prece e logo se aponta para a fala de Ismael, nós ressaltamos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 3, Os Degredados, que retrata uma outra ambiência como essa, que Manuel Filomeno de Miranda coloca, dizendo que todos os espíritos edificados nas lições sublimes do Senhor se reuniram logo após o descobrimento do Brasil, celebrando esse momento, e eram tão numerosas essas multidões de espíritos que firmavam verdadeiros hífens de luz entre a terra e o céu. E que, de repente, surge a figura augusta do próprio Cristo, e diz: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara. Então, Ismael é, por assim dizer, um ministro do Cristo, é um espírito de altíssima envergadura, né?
como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. É quando Ismael, então, recebe o lábaro, uma flâmula branca, nívea, como diz aqui, e ao tomá-la em suas mãos, uma substância branca que ela representava, como se uma tinta celeste imprimisse ali Deus, Cristo e caridade. Ele responde a Jesus: Ave Jesus, aqueles que vos amamos, aqui nos encontramos para vos servir em qualquer circunstância. É esse espírito, nessa grandeza, que simplesmente Manuel Filomeno de Miranda não consegue sequer traduzir, senão exatamente essa saudação que ele faz à Assembleia. E ele explica que havia tanta magia e encantamento nos ditos indizíveis, então que gera como se fosse um êxtase coletivo. Quando nós vamos ao livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, no capítulo 2, Propriedades do Perispírito, e procuramos o item Sensibilidade Global, nós vamos ver que a percepção do perispírito, ela se dá por um todo, ela não está canalizada para os sentidos físicos. Então, tudo para o espírito é muito mais impressionante, desde a dor dos espíritos mais embrutecidos, ao esplendor, ao êxtase da presença desses espíritos que nós podemos citar, Bezerra de Menezes, Ismael, Eurípides Barçanufo, Francisco Spinelli. Então, a gente não conseguiria nem descrever realmente o que ali se passava. Então, nós voltamos à Revista Espírita, maio 1867, Atmosfera Espiritual, e ali vai explicar que um número grande de espíritos gera uma atmosfera saturada de seus fluidos. E aí a gente consegue compreender o inenarrável de Manuel Filomeno de Miranda. Então, nós vamos passar para as palavras do doutor Bezerra de Menezes, que é o seguinte a ser chamado logo após Ismael, e que se estendem do parágrafo 56 ao 96, onde ele vai ressaltar nos seus dizeres os princípios do espiritismo, as leis morais, né, a justiça divina, a lei de causa e efeito, enfim, todas as leis morais. Então, na página 96, no capítulo 61, seres humanos que estertoram nos equívocos nos quais se fixaram, nos resgates inadiáveis. Então, a lei de causa e efeito é infalível. Nós podemos ter dificuldade de aceitar a condição em que nos encontramos atualmente, devido à sequência de equívocos e que vem gerando e engrandecendo no sentido negativo essa atmosfera tão densa a que inúmeras vezes Manuel Filomeno de Miranda se dirige, né? Então, a lei de causa e efeito. A providência atende os apelos dos sofredores, então não esquece aqueles que anseiam pela paz e permite a pandemia ultris. Então, permite, ele não cria, né? Deus não cria, Jesus não cria, mas ele permite porque ele verifica que as condições do mundo estão levando pela ganância, pelo poder econômico, né? O egoísmo, essa chaga da humanidade, para guerras. Então, quando as nações vão ficar submetidas umas pelas outras, vão se atacar mutuamente, então, pela bondade, o Senhor convoca a todos à reflexão pela própria impotência, porque agora temos um inimigo comum, o vírus, e temos uma finalidade comum, que é criarmos uma resistência que agora vem através da vacina, mas que nos pede uma vacina moral, uma mudança. Então, nós vemos aí os flagelos destruidores alavancando o progresso da Terra, né?
Um dos parágrafos que é muito questionado é esse que diz que milhares de seres serão afetados por se encontrarem na pauta vibratória da virose. E a gente custa aceitar que o nosso ente querido ou que nós estamos numa faixa vibratória tão inferior assim. Nós temos débitos, nós temos uma programação reencarnatória muito farta, mas nós estamos aproveitando da melhor maneira possível, porque nós somos o resultado de tudo que já fizemos, e não apenas do que estamos fazendo agora. Então, nessa contabilidade, a própria condição de espíritos imperfeitos no mundo de expiação e provas nos coloca, infelizmente, muito mais inclinados ao mal do que ao bem. Isso é uma definição de espíritos imperfeitos e mundos de provas e expiações. E ele, na página 98, seria o parágrafo 75, ele narra o enorme êxodo de benfeitores da humanidade interplanetária. Então, essa fraternidade que existe entre as humanidades dos diversos planetas e que estarão apoiando, multiplicando, auxiliando aqueles que insistirem, persistirem para domar as suas más inclinações, para perseverarem no bem, o que é possível, segundo a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, que Kardec questiona, é possível domar as más inclinações quando estamos reencarnados? E eles dizem, sim, e às vezes com muito pouco esforço. Quão pouco tendes vos esforçado para tal? E aí nós vamos perceber que lá mais ou menos no meio da mensagem de Bezerra de Menezes, ainda na página 98, ele nos faz uma convocação. Então ele diz assim, o mestre reunirá os seus discípulos e os iluminará ainda mais, a fim de que toda sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem. Nós estamos preparados para sermos esses discípulos e atendermos essa convocação? No final da página 77, ele se refere que nos estertores da agonia, nós despertaremos para a fraternidade num imenso cantochão de humildade. Esse é um termo tradicional, um canto tradicional da liturgia cristã, católica, ocidental, que prega, que exalta a doutrina da humildade. Então, ele está nos chamando a nos desvincularmos do interesse pessoal. Eu faço o bem porque eu quero receber o bem, porque eu quero alguma coisa em troca. E aí vai para a página 99, onde há um texto de aceitação desse compromisso. Manuel Filomeno de Miranda diz assim, a fim de que também nós outros compreendamos a necessidade de auxílio mútuo e de que a felicidade pessoal é o resultado das bênçãos que jorram para fora de nós, então são cultivadas dentro de nós. Estamos honrados com o ensejo de participar das horas difíceis dos que estarão expurgando ignorância e presunção, de modo a evitarmos ocorrências semelhantes conosco. Será que um dia, lá à frente, já vendo a Terra regenerada, algum espírito nos disser, nossa, eu estava lendo no éter universal a história do planeta Terra, e lá no século XXI, ela passou por um ápice de dores, e eu, com os olhos marejados, possa dizer, eu estava lá nesse momento. E mesmo com toda a dificuldade, eu aceitei a convocação do Cristo e fiz a minha parte. Então, é uma aceitação, é um compromisso. Ele não está nomeando, ele está convidando quem se dispuser. E aí, ele nos convoca, né, a olhar a dor do próximo como se fosse nossa, né?
Ele nos envia como se fôssemos estrelas, porque aquilo que a gente sabe, a experiência que a gente tem do Espiritismo, através do nosso comportamento, vós sois o sal da terra, pode oferecer ânimo e esperança àqueles que ainda estão perdidos na escuridão, né? Nós seremos convocados a observar as tragédias das obsessões, e ele vai mais longe, ele vai falar das possessões que Kardec posteriormente aceitou, que nós vamos encontrar em narrativas da Revista Espírita, os possessos de Morzine e outras, né, que são complexos quadros de obsessão com agravantes que só mesmo uma Sueli Caldas Schubert para nos levar a uma compreensão mais profunda, né? Então, para evitarmos suicídios diretos ou não, exemplificando a resistência ao mal e a confiança do espírito no amanhã, inspirar calma e paz nos casos de possessão, sem julgamentos, né? Incentivando a pessoa não à busca de uma cura imediata, porque o imediatismo é que está nos levando a um sofrimento tão grande, porque não sabemos esperar, não temos resignação diante das expiações. Lembrando que a palavra expiação quer dizer consequência. Se é uma consequência, houve uma causa, então eu já exercitei o meu livre-arbítrio anteriormente, tive essa possibilidade. Ele também adverte que esta renovação não se trata de uma renovação quântica, então nós não vamos acordar amanhã ou dentro de um ano com todo esse panorama modificado. Quântico ele usa porque a energia quântica, ela nos propõe um salto, né? Um salto nas condições. Isso não acontece na evolução espiritual. Ele fala da imunologia pessoal. Então, eu convido vocês ao Missionários da Luz, André Luiz, Chico Xavier, no capítulo 12, Preparação de Experiências, lembrando que quando nós nascemos, o nosso corpo, ele ainda não está totalmente pronto, o nosso espírito não está totalmente apossado dele. Então, nós vemos lá a pergunta 109 do Consolador, quando o benfeitor Emmanuel nos fala para a questão da educação desse espírito enquanto ele se adapta à nova reencarnação, para que ele assimile novas condições morais. E nós sabemos que esses primeiros 7 anos também são indispensáveis para a estrutura sanguínea, onde vai se agasalhar a imunologia. Então, esse sistema imunológico, ele vai ficar pronto em torno dos 7 anos, e ele expressa a identidade, a condição moral do espírito. Então, uns têm fragilidades para uma coisa e resistência para outra. Ele nos convida à cura através de processos como a excelência da oração. A oração nos conecta ao Criador, aos benfeitores, a transmissão dos fluidos pelos passes. Lembremos aí que o nosso reservatório físico é limitado, mas quando, através da oração, nos vinculamos aos benfeitores, esse reservatório de energia é ilimitado. E, principalmente, na página 101, já finalizando a lição, ele nos pede confiança e entrega a Jesus. Porém, nos faz uma advertência. A grande batalha está em fase inicial, perdão. Era bom que fosse final, né? E todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento, ou seja, por um acréscimo de misericórdia, nós teremos uma moratória, porém não estaremos plenos da lição que a pandemia nos trouxe, ou transformados moralmente. Ou Manuel Filomeno coloca muito sabiamente,
a mudança de paisagem evolutiva, o que seria a cura definitiva, né? Porque as condições morais estabelecem as condições biológicas. E eu não posso deixar de ler, né, o majestoso encerramento no tema poético, na forma poética, como, apesar de todo conhecimento e profundidade, Manuel Filomeno nos coloca, né? Ouvia-se o pulsar do amor universal, inundando-nos de coragem e fé. Lembrar que o pensamento de Deus, o hálito mental de Deus, é o fluido cósmico universal, e nós nele estamos mergulhados. Então, como disse o poeta inglês Francis Thompson, tudo no universo está interligado, isso está também no livro Mentes Interconectadas, acho que eu não falei errado, da Soeli Calda Schubert, ela faz essa citação belíssima, né? Tudo no universo está interligado, tão intimamente interligado, que torna-se impossível tocar numa flor sem incomodar uma estrela. Então, nós não estamos mergulhados na energia alheia, mas no grande éter universal, do qual cada um de nós presta a colaboração. Então, sejamos felizes nessa contribuição. Eu agradeço muito, carinho e paciência. Muito obrigada, Eulália, pelas contribuições valorosas. E agora daremos continuidade com a querida Sueli. A palavra está contigo, querida. Muito bem, boa noite a todos. E nós ficamos muito felizes em ter ouvido essa fantástica apresentação da nossa querida Eulália, porque ela tem um conhecimento cultural também muito importante, não é? De uma cultura maior. Muito bem, então nós vamos começar falando aqui nesse capítulo 7, logo na primeira página. Quero apenas citar esse momento muito especial dessa desencarnação, conforme ela já apresentou, esse difícil desprendimento deste espírito do corpo físico. E isso era, evidentemente, devido às suas ações, à sua conduta, antes de chegar esse momento da desencarnação. Ali estavam 3 cobradores, 3 espíritos que eram entidades muito vingativas. E uma delas se apresentava de uma forma ainda mais odienta, mais irada do que as outras, e dava socos na criatura, não é? E falava situações assim terríveis, palavras terríveis, e ele era muito feroz, como diz aqui Manuel Filomeno de Miranda. Aqui nos faz lembrar essa questão das construções mentais, porque está dito aqui, logo no início, não é, que dava-se conta que essa criatura não sabia como evadir-se daquelas agressões. E isso vai acontecer exatamente porque existe alguma coisa nesse espírito que está no momento final do campo físico, existia alguma coisa do passado dele que fez com que essas entidades tivessem campo para se aproximar. E ele não tinha como evitar, como se defender, devido a estar numa faixa vibratória muito inferior. E aí nos faz lembrar que existem realmente essas condições de atrair esse tipo de espíritos, e nós tivemos, certa vez, numa reunião mediúnica na nossa casa espírita, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, há alguns anos atrás. E quem dirige a nossa reunião mediúnica é o Vitor, que está participando conosco desse estudo, não é? Então, o Vitor estava fazendo o atendimento ao espírito que eu estava dando passividade.
Esse espírito começou a falar da seguinte maneira, com uma voz assim, cavernosa, digamos assim, ele começou a dizer assim: eles estão chegando, eles estão ficando muito perto de mim. Eu estou me escondendo deles, mas eles já me descobriram. Então, ele começou a falar frases assim, dizendo que ele estava se escondendo de outros espíritos, aí no caso, e ele procurava se esconder, mas não conseguia. E aí ele falava assim: eles são os zumbis, são zumbis que estão me perseguindo, e eles querem me prender, porque eles estão cobrando. E aí o espírito começou a falar algumas coisas, poucas, de algumas das suas violências que ele havia cometido quando ainda na Terra, especialmente contra jovens, contra crianças. Então, ele era uma pessoa, quando encarnado, de uma violência e cometia crimes os mais hediondos. Aqueles que estavam cobrando, ele imaginava que eram os pais daquelas crianças e daquelas jovens. E ele achava que aqueles zumbis eram eles. Possivelmente, ali, alguns poderiam ser pais que estivessem cobrando, ou pelo menos mentalmente pensando em cobrar. E Vitor, que era o dialogador, que estava próximo a mim, ele começa a conversar com o espírito, porque o espírito falava baixo, ele não estava falando assim muito alto e nem muito exasperado. Ele tinha uma voz cavernosa, como eu disse, que parece das cavernas, né? Mas ele, ao mesmo tempo, falava bem baixinho. E Vitor começou a conversar com ele, e foi levando o assunto, ele foi falando a respeito dos zumbis, e Vitor disse para ele que havia um jeito de conseguir libertá-lo daquelas influências, e foi começando a mostrar aspectos, não logicamente de imediato do Evangelho, mas aspectos que o fizessem lembrar de algum ente querido, de algum espírito ligado a ele, alguma pessoa, e ele aí vai sendo levado até chegar ao ponto de começar a lembrar da sua própria mãe. Nesse momento, depois de uma conversa prolongada, isso não foi assim de um minuto para outro. A certa altura, ele falou que os zumbis tinham desaparecido. E, posteriormente, mais adiante, ele vai dizer que sentiu a presença de alguém muito amado, mas a mãe não se comunicou aí nessa hora e ele só pressentiu. E depois ele foi levado para tratamento e atendimento que fosse possível para o caso dele. Esse aí é um caso típico de cobranças desses espíritos, que muitas vezes, quando o caso é muito grave, eles tomam aspectos assustadores exatamente para fazer com que aquele que é a vítima ali do momento fique cada vez com mais medo, mais apavorado, mais tentando de todas as formas fugir. Esse foi o caso, então, dos zumbis. Mas é muito interessante nós lembrarmos também, um pouquinho para frente, já na página 91, mas o assunto vai prosseguir, nós vamos fazer aqui uma ligação. Logo no princípio aqui da página 91, está dito assim: é muito mais difícil do que se imagina a libertação da influência dos espíritos inferiores, porque isso depende das construções mentais do encarnado, dos hábitos interiores que facultam a vinculação entre ambos. Muito bem, então, nesse caso e naquele outro, o que acontece é isso que está aqui, como o autor está dizendo, as construções mentais do próprio encarnado, que decorrem das suas atitudes também, porque depois ele fica ligado àquilo tudo que ele cometeu, de uma certa forma, não propriamente ainda
com sensação de culpa, com arrependimento, mas, pelo contrário, muitas vezes ainda cultivando aquele ódio, cultivando tudo aquilo que o levou a determinadas atitudes. E aí nós vamos lembrar de que, muitas vezes, essas construções mentais, dependendo daquilo que a criatura começa a pensar, começa a trazer à tona do seu pensamento, através do pensamento à tona da sua vivência, ele começa, então, a pensar determinadas coisas que o vão prender, que o vão ligar a certas ocorrências, a certos espíritos, a algumas coisas que já aconteceram. E aí vem que surge também uma questão das formas pensamentos. É isso que nós queremos falar mais detidamente nesse momento. Lembrando de Ernesto Bozano, que tem um livro muito interessante, Enigmas da Psicometria. Nesse livro, Enigmas da Psicometria, ele conta muitos casos de psicometrias, as mais diversas, psicômetras, mas ele vai contar um caso muito curioso, que é o que aconteceu com um determinado cidadão residente numa cidade, e o curioso é que não fala data, não fala cidade, não dá nenhum tipo de esclarecimento, a não ser o caso em si. Essa pessoa, esse homem, estava na sua casa. Ele era conhecido na cidade como médium. As pessoas sabiam que ele tinha alguma coisa ligada à mediunidade, a falar essas coisas referentes a espíritos. Numa certa manhã, bateu à porta de sua casa uma pessoa, umas batidas, e ele vai abrir, era um homem. E este homem pediu licença para entrar, dizendo que estava trazendo umas revistas que queriam apresentar a ele, quem sabe ele gostaria de adquirir ou ler alguma daquelas revistas, e ele, muito prestamente, o dono da casa, abriu a porta e o homem entrou, sentou-se ali na sua sala e começou a falar com ele. Só que o homem estava investindo ali, a partir daquele instante, a respeito da condição dele de médium. Então, com palavras até em certos momentos pesadas, ele começa a falar e a cobrar do dono da casa que deveria largar aquelas coisas, porque isso prejudicava não apenas ele, mas a cidade toda, as pessoas, era uma coisa muito impressionante. E aí ele mostra que numa daquelas revistas que ele estava vendendo, trazia um tipo de artigo, de qualquer coisa, falando sobre este assunto. E ele, o dono da casa, ficou firme. Disse que não, nem adquiriria a revista e nem também iria mudar da sua forma de viver e da sua compreensão da vida. E o homem fica revoltado e se levanta e vai embora. Só que tem que, quando o dono da casa fecha a porta, ele viu no ar 3 diabinhos, 3 formas de verdadeiros diabinhos, com tudo que um diabinho tem. E é muito, assim, nítido. E ele vai começar a orar para ver se os diabinhos desapareceriam. Ele sabia que aquilo era uma formação da mente, do pensamento do homem, ele tinha conhecimento. E ele começa a orar para ver se os diabinhos desapareciam, mas não adiantou. Foi preciso que o seu próprio guia chegasse e ajudasse a fazer com que aquelas formas de pensamentos se dissolvessem, diluíssem, se desmanchassem, e aí o homem ficou tranquilo. Por aí nós vemos a determinada força do pensamento. Quando o pensamento está voltado para determinadas situações, ele pode ter uma força que nós nem sequer imaginamos. Porém, existem outras coisas também que provocam formas de pensamentos. Vamos falar do dia a dia, nós mesmos. Se nós começarmos a pensar numa determinada pessoa que não está próxima a nós, que está longe, que está em outro local, e começamos a pensar
nessa criatura, num dia, no outro, horas e horas e horas, nós vamos criar uma forma de pensamento, ou seja, uma espécie de fotografia da criatura. É isso que Allan Kardec, no capítulo 14 de A Gênese, denomina de fotografia do pensamento. Olha que coisa mais importante e interessante isso. E você está formando um retrato, uma forma da pessoa que você está pensando. É claro que se você pensar apenas um dia, no dia seguinte já esqueceu, não vai ter forma de pensamento. Nós estamos falando de um pensamento constante, que a pessoa começa o tempo todo a lembrar dessa criatura, pensar nela, e de uma forma ou de outra, bons ou maus pensamentos, de uma forma ou de outra, a foto da criatura aparece. E pode ser vista por um médium que tenha essa capacidade de ver a forma pensamento que a criatura está emitindo. Entretanto, se não tem nenhum médium encarnado, se não tem nenhuma pessoa assim, os espíritos sabem que nós estamos pensando. É por isso que nesse capítulo 14, intitulado Os Fluidos, que é de uma maravilha esse capítulo, de uma beleza, de uma profundidade, de um ensinamento fantástico. E ali é o momento em que Allan Kardec vai comentar, esclarecer. E ele fala, num certo momento, o seguinte, ele está dando um exemplo, tenha um homem a ideia de matar a outro. E ele começa a pensar, a engendrar como vai ser o crime, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo e tal. Ele não sai do lugar dele. Ele está sentado ali ele fica. Mas o seu perispírito, o desdobramento, uma espécie de um desdobramento que é a sua mente, não é um desdobramento desses que acontece na mediúnica, é um desdobramento do seu pensamento que vai lá onde está a criatura e comete o crime. O crime então, ele acontece de acordo com o pensamento da pessoa. E é através desse momento e dessa cena que a pessoa engendrou que espíritos podem ver o que essa criatura está pensando. Podem ver a respeito da ideia de matar. E aí vem o seguinte detalhe: se este homem que está pensando em matar, mas não chega a cometer fisicamente, materialmente o crime, mas está pensando e em pensamento ele comete, existem espíritos obsessores que estão ali olhando, que estão prestando atenção. Por quê? Se este homem que está engendrando isso, pensando nisso, tiver algum tipo de obsessor ali presente, o obsessor pode dizer para ele, vai mesmo, vai lá e mata de verdade, vai matar essa criatura. E ele, então, por influência do obsessor, pode chegar lá e matar esse outro que apenas antes era só uma forma de pensamento. Aí nós estamos vendo o perigo das formas de pensamentos, o cuidado que nós temos que ter. É claro que um bom pensamento ele tem uma extraordinária, um extraordinário resultado, um bom resultado, um pensamento, como aprendemos com a doutrina dos espíritos, de orar, de mentalizar, de emitir vibrações. E aí nós passamos a conhecer propriamente essa questão vibratória, essa questão de emitirmos pensamentos, e com isso ajudar as pessoas, se nossos pensamentos levam o propósito de amparar, de ajudar, de compaixão, de estarmos com a ideia de fazer com que a pessoa sofra menos, tenha o seu sofrimento minorado. Tudo isso que o pensamento bom, de compaixão, de amor, pode trazer para aqueles que o estão emitindo. E isso é algo muito importante na nossa vida, porque nós precisamos entender bem isso,
para, então, nos momentos das irradiações, nós temos a certeza plena do que estamos fazendo. Quando irradiamos para essa pessoa, para aquela outra, cujos nomes, às vezes, nós lemos, e até mesmo estamos repetindo num dia, no outro, nós vamos vibratoriamente ajudar essa criatura de uma forma assim muito plena, muito presente, muito benéfica. É importantíssimo conhecer que o processo de irradiação não é apenas fazer a prece, o que já é bastante, e falar os nomes, é mais que isso. É também enviar nossas melhores energias, nossas melhores vibrações, para que as pessoas possam ir captando isso. E sabemos que a espiritualidade superior, ao observarem as nossas vibrações, nossos pedidos, muitas vezes vão intensificar a nossa vibração, unindo a deles à nossa, porque é claro que a energia que vem deles é muitas e muitas vezes mais forte, mais profunda, mais de plenitude do que a nossa. Mas isso junto, não é? Esse conjunto vai ajudar muito ao enfermo, à pessoa que nós estamos emitindo esse pensamento. Vamos manter cada vez mais as nossas irradiações dentro dessa perspectiva, que agora a doutrina nos ajuda a entender isso, o quanto nós podemos realmente ajudar o próximo emitindo essas boas ideias, esses bons pensamentos, emitindo energias nossas mesmo, nossas próprias energias, e aí eu gosto muito de falar de energias balsâmicas, porque elas são como bálsamo que nós estamos procurando alcançar as pessoas cujos nomes estão sendo emitidos ali naquele momento. É claro que nós, encarnados, não conhecemos a maioria das pessoas cujos nomes nos são transmitidos, nos vêm pedidos. No meu caso, pedidos que vêm do exterior, muitos, e pessoas que eu nunca vi falar, não conheço o nome. E essas pessoas, elas pedem, porque ouviram falar de alguma coisa do trabalho que realizam, de desobsessão, e por conta do meu livro, né, daquele meu primeiro livro, Obsessão, Desobsessão, tudo isso junto faz com que as pessoas me peçam, escrevam. E eu atendo da seguinte maneira: anoto o nome, coloco para preces e irradiações. Faço mais do que isso? Não. Eu faço a vibração, emitindo, né, pensamentos, emitindo as energias. É a minha parte. Agora, passa um mês ou dois, a pessoa escreve novamente. Sueli, muito obrigada. Você ajudou muito, porque isso e aquilo outro. Fui eu? Não. Eu sempre digo para as pessoas, eu só faço a prece. Quem é que vai lá? Os mentores, a equipe espiritual, vai lá aonde a pessoa reside, estuda o assunto, procuram ajudar, elevam as condições vibratórias para a pessoa. Nós fizemos a parte mínima. Quem fez tudo mesmo, foi a equipe espiritual. Então, nós não podemos jamais nos jactar disso, achar que temos uma certa força, uma certa condição. Nós temos no pedido, nós temos na vibração, mas quem faz o trabalho são os benfeitores, são os amigos espirituais. A nossa parte é pequena, mas é importante, porque até então, antes nós não fazíamos isso, nem conhecíamos isso, permanecíamos completamente indiferentes. Hoje não, nós sentimos a dor do próximo em nós sentimos aquilo que as pessoas estão passando, esse sofrimento que o momento está trazendo, a pandemia, pessoas que estão aos milhares, desempregadas. Só de imaginar a situação desses nossos irmãos, isso nos comove,
porque não gostaríamos que isso estivesse acontecendo, claro, e sim que tivessem oportunidades, um jeito de amenizar e atenuar tudo isso. É a parte nossa, com muito amor, porque isso é o amor que nós estamos aprendendo a cultivar. Nós sabemos do amor e do amar. O amor é o sentimento, o amar é o sentimento em ação. Nós já estamos agora colocando em nossa vida o amar, porque amor nós todos os seres humanos têm dentro de si mesmo, porque é o amor divino em nós. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Porém, este amor, muitas vezes, estava submerso em toneladas de orgulho, preconceito, uma série de coisas negativas. E raiva dos outros, raiva da humanidade, raiva de existir, essas questões todas que avassalam o ser humano antes que ele descubra que ele é um ser que tem amor dentro dele. E a partir daí, quando em nós o amor brotou, quando nós começamos a sentir que este sentimento estava nascendo dentro de nós, crescendo, se fortalecendo, se embelezando, porque agora esse amor que nós aprendemos com Jesus, com os ensinamentos do Mestre, com espíritos como Ismael, como Bezerra de Menezes, como nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, enfim, Eurípides, todos eles, nós vamos embelezando o nosso sentimento, porque a cada momento esse sentimento se torna ainda mais delicado, com mais força, embora delicado e leveza, mas com força, com beleza. E por isso, agora, nós estamos no momento de amar ao próximo. É isso que estamos aprendendo e que vamos conseguir realmente levar adiante cada vez mais, ajudando ao próximo, entendendo que é o trabalho que Jesus nos confiou. Nós somos aqueles trabalhadores das últimas horas e estamos na seara do Mestre, que possamos fazer o melhor. Mais adiante, num outro momento, nós vamos, não hoje, né? Nós vamos falar de outros aspectos dessa questão das formas de pensamentos, porque é um assunto assim muito e muito grande, e profundo e interessante. Muita paz, muito obrigada. Sueli, nós é que agradecemos. É realmente muito prazeroso sempre ouvi-la e aprender contigo. Eu estava aqui comentando com o Laudes que eu adorei a sua colocação a respeito do amor, que o amor é um sentimento, mas amar é o verbo que coloca esse sentimento em ação. Muito obrigada. Obrigada. Então, agora nós vamos passar para as perguntas e respostas, começando com a pergunta para o nosso querido amigo e irmão Marco Negrão. Então, lá na página 98, nos parágrafos 3º e 4º, está assim. Eu esqueci de meu. Está assim. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose, mas estarão resgatando outros graves comportamentos a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta logo mais, quando tudo se acalmar e a lei de progresso funcionar com mais rigor. Todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação, em decorrência da conduta moral que tem se permitido, experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta. Logo se recupere dos desaires e se encontre em condições de crescer no rumo da sabedoria. Significa, então, aí vem a pergunta, que todas as pessoas que estão nesta faixa imunológica favorável à contaminação
estão com a conduta moral desequilibrada e vão desencarnar em decorrência disso ou existem exceções? Algumas pessoas têm dito que se mantivermos a mente elevada no bem, ficaremos imunes ao vírus. Mas como explicar a desencarnação de Eurípides Barçanufo em decorrência da gripe espanhola? Negrão, está contigo. Boa noite a todos. Grato pela oportunidade. Eu peço desculpas por estar com a minha câmera desligada, porque eu estou com um problema aqui na internet, e se eu ligar a câmera, eu vou consumir banda e vou ter dificuldade de manter contato com vocês, ok? Então, me desculpem, por favor. Bem, essa pergunta é uma pergunta realmente complicada da gente responder, porque a gente acaba entrando vamos dizer assim, em situações muito específicas, né? O que a gente tem que pegar é do ponto de vista geral, né, para a gente poder entender todo o processo. Eu acho que o entendimento dessa pergunta, da resposta dessa pergunta, ela passa pelo capítulo 3º, pela parte 3ª do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 6, quando nós lemos ali a lei de destruição, que nós temos, para ter uma ideia, nós temos ali mais de 40 perguntas que que Kardec faz ao Espírito Verdade para poder ter uma noção de como funciona esta lei. E dentro desta lei, nós temos ali os flagelos destruidores, né? Estão ali nas perguntas 737 a 741. E quando nós vamos ler, estudando essas perguntas, nós vamos vendo quais são as finalidades dos flagelos destruidores. Então, a gente pode entender que um flagelo destruidor ele está ligado a uma progressão mais rápida, né? Para realizar em alguns anos o que levaria alguns séculos para que houvesse esse avanço. Um outro aspecto é quebrar o orgulho para que os indivíduos neste processo possam sentir sua fraqueza e para discernir o bem e o mal. A vida representa um veículo para o futuro. A morte é o caminho de todos, soando a hora, todos irão. A diferença entre morte individual e morte coletiva, ela está ligada ao número das desencarnações que ocorrem, né? Então, pesquisando esses dias num determinado assunto, eu fiz uma constatação que é bastante constrangedora para nós no planeta Terra, né? Se nós considerarmos as informações que estão na FAO, né, na agência da ONU que trata de alimento, nós vamos verificar o seguinte, que morrem no mundo 12 crianças por minuto causados pela fome. Isso representa, fiz a conta, 17.280 crianças que morrem por dia neste processo que nós estamos falando, né? Então, nós vamos vendo que, na verdade, o que está acontecendo é um processo realmente de avanço para que nós despertemos em relação à ajuda ao próximo, a esse processo todo que nós estamos falando. Quando nós lemos ali na pergunta 853 do Livro dos Espíritos, né, na sua pergunta A, o Kardec pergunta ao Espírito Verdade, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, nós morreremos? E a resposta que ele recebe, não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Então, nós vamos percebendo nesta análise que nós estamos fazendo, pelo menos nessa reflexão que nós estamos fazendo, nós vamos percebendo, então, que tudo existe uma finalidade, né? E agora já indo efetivamente para a resposta à pergunta que foi feita. Então, se nós olhamos esse ambiente, né, que nos foi disponibilizado na lei de destruição, nós vamos verificando, então, que o que existe hoje é essa realidade de uma expiação coletiva e que nós estaremos sujeitos a esse processo, né, em função, como foi colocado já pela Eulália, pela Sueli, né, de que esse é um processo que nós estamos respondendo por
situações nossas de vidas anteriores, né? Nós podemos hoje ter um comportamento já um pouco diferente, mas nós não sabemos o nosso passado espiritual, né? Aquilo que nós já tivemos de dificuldades em outras existências. E é muito interessante que também há uns dias atrás estava fazendo uma pesquisa sobre, né, todos nós estamos estudando esse livro, e quando, para mim, isso, né, esse é um processo de expiação coletiva que nós estamos vivendo, e eu verifiquei lá no canal FEP, existe uma palestra, um trabalho que o Raul Teixeira fez em 2007, aí mesmo em Cascavel, né, no 9º Encontro Estadual Espírita do Interior do Paraná. E lá ele coloca como é que funciona esse processo das expiações coletivas. E ele vai dizer que, aí evidentemente ele está falando de um outro processo, que é, por exemplo, aquelas pessoas que são todas reunidas dentro do mesmo avião, e que a gente ouve as histórias de que algumas pessoas deveriam pegar aquele voo e não pegaram porque se atrasaram, outras que não eram daquele voo, mas que tiveram um adiantamento na sua agenda e pegaram o voo. Isso aconteceu naquele voo que saiu de Porto Alegre e caiu lá em São Paulo, na própria agência, no depósito da TAM, lá em São Paulo, né? Nós estamos vendo essa situação, e nós estamos verificando, então, e Raul coloca que é como se fosse um psicoímã, que todos aqueles que estão naquela situação, naquela condição, serão todos arrebanhados por uma sintonia vibratória, que serão todos encaminhados naquele processo. Então, olhando tudo isso, quando nós vemos essa situação que nós vivemos hoje de pandemia, ela se enquadra bem nesse tipo de análise que nós estamos falando, que nós estamos fazendo. Mas aí vem como foi colocado, né? Isso significa, então, se eu tiver uma vida adequada hoje, né? Mantiver meu pensamento elevado, eu estou imune? Não, porque na verdade o vírus ele é patógeno, ele ataca o ser humano, tá? Então, se eu não me proteger, eu terei a condição, né, essa imunidade, que ela não vai me permitir eu ficar ileso ao vírus, mesmo que eu não estivesse nessa condição que nós estamos falando, né? E aí eu posso deduzir, isso é uma dedução minha, eu posso deduzir, então, que se alguém que vive nesta condição, achando que por estar com pensamento elevado, por estar orando todos os momentos, eu não vou pegar o vírus, e participo de aglomeração, não faço a minha higiene, não uso máscara, eu estou incorrendo num suicídio indireto, porque eu estou transgredindo algumas normas que eu preciso ter. É a velha história, né, do orai e vigiai. Não adianta somente nós orarmos, nós também precisamos orar o nosso comportamento e a nossa realidade íntima nesse processo, né? Com relação a que foi colocado qual foi o espírito que foi colocado, Gisele? Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, desculpe, que desencarnou na situação da gripe espanhola. Nós não sabemos, quer dizer, a gente não pode fazer uma análise nenhuma, porque evidentemente não temos essa visão, né, para poder fazer uma observação objetiva, mas o que eu posso entender é que, se passou por essa condição, havia uma necessidade. São situações, são realidades que nós temos que devolver à lei o que nós retiramos da lei, né? E ninguém retorna ao mundo espiritual, a não ser aqueles que fazem o autocídio, aqueles que têm esse comportamento que nós comentamos. Ninguém retorna ao mundo espiritual que não seja no seu momento adequado, no sentido, né, programação reencarnatória. Quando nós lemos ali no livro Missionários da Luz, no seu capítulo 12, que fala sobre experiências reencarnatórias, nós vamos vendo o quanto o espírito se prepara para reencarnar. Ele faz a sua análise dos atos anteriores, de vidas anteriores, as consequências desses atos, e da maneira como ele deseja que essa lei seja restabelecida ou devolvido à lei o que ele retirou. Mas a providência divina é tão boa e é tão sábia que os irmãos que trabalham nessa área, na coordenação dessa área, eles não permitem que nós assumamos, né, situações maiores do que aquela que nós estejamos preparados. Ou seja, tudo aquilo que nós vivenciamos hoje está dentro de um processo reencarnatório, que está dentro das nossas possibilidades e da nossa capacidade. Então, é isso que eu entendi
da pergunta que me foi feita e entendi como essa sendo a minha posição em relação a isso, de acordo com a doutrina espírita, evidentemente. Obrigado. Excelente, Negrão. Obrigada pelas suas contribuições. A próxima pergunta vai para o nosso querido amigo irmão Enio. Na página 100, nós encontramos nos parágrafos 4º e 7º a questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o programa no futuro ao qual se vinculará. E aí, mais para frente, Bezerra fala: nunca desconsiderar a excelência da oração que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. Diante desta informação de que todos nós viemos com a imunologia pessoal programada para cada vida, como podemos alterar isso para ficar mais fortalecidos através da oração? É possível, então, que a gente consiga fazer alterações para melhor ou para pior dessa imunologia que já viemos programados? Escapando do vírus ou ficando mais suscetíveis a ele? Boa noite a todos. Agradecer pela oportunidade de participar desse estudo tão importante, desses irmãos queridos que nos antecederam, um estudo realmente profundo e muito esclarecedor. Nossa querida Sueli, a nossa querida Eulália, Marco Negrão, agradecer a oportunidade. Bem, como nós sabemos, nós todos somos herdeiros dos nossos próprios atos. E no perispírito é que estão impressas as nossas ações, os nossos erros e acertos em pensamentos e ações. Sendo o perispírito o modelador organizador biológico, ele é que irá definir o futuro corpo físico, aonde nós tiraremos os fatores predisponentes para a saúde ou a doença. Isto no aspecto das heranças do passado, cada qual na organização física que necessita e a qual nós fazemos jus dentro desse contexto de nossa caminhada até o momento presente. Porém, nós não podemos nos esquecer de todas as nossas ações que elas repercutem, tanto no sentido dos erros cometidos, como os acertos, as condutas saudáveis. E assim sendo, o bem que hoje nós fazemos, ele vai neutralizando o mal que nós fizemos e alterando, podemos assim dizer, o campo das heranças negativas do nosso passado para melhor. Então é um processo muito dinâmico. Quanto ao recurso inestimável da oração, nós todos sabemos muito bem que se trata de um mecanismo com a capacidade de modificar a nossa realidade. É claro que, como o Marco Negrão muito bem colocou, o sujeito vai orar o tempo todo e vai se expor, não usando máscara, não se adequando às normativas dos órgãos de saúde, e é evidente que ele vai ter problema. Basta nós olharmos a conduta do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que lá está recluso, respeitando todas as normas, tendo todo o cuidado, fazendo bem dentro do que ele pode e consegue, né? Então, os benfeitores, eles asseveram que toda pessoa que possui o hábito saudável da oração, ele como que se reveste com uma espécie de capa impermeável protetora. Nós ficamos, de certo modo, imunes a determinadas interferências e seus efeitos, justamente por nós estarmos com o pensamento elevado, nas faixas da harmonia e, por consequência, da saúde e da paz. É claro, no aspecto de nós termos essa consciência, de nós nos cuidarmos, e não nos expormos, fazermos a nossa parte. Nós estamos aqui fazendo um enfoque no aspecto emocional, no aspecto de estrutura psicológica, de serenidade, de equilíbrio, que é o primeiro passo, porque também não resolve o sujeito tomar os cuidados, as medidas do Ministério da Saúde, e daqui a pouco ele entra numa depressão profunda e fica com esse campo vibratório exposto, porque nós sabemos da sintonia. Aliás, nas nossas vidas, tudo é sintonia. E se nós nos permitirmos condutas morais reprocháveis, equivocadas, de baixo calão, nós estaremos atraindo companhias espirituais indesejáveis, que nos dificultarão a marcha. Não raro, nos intuindo ainda mais para as condutas prejudiciais às nossas vidas.
à nossa programação. Isso sem falar que, a depender do teor e da intensidade da conduta, pode haver a impregnação, como, por exemplo, no caso aqui, um exemplo que a gente traz na área do sexo, da sexualidade, da região correspondente, como o nosso irmão Vitor falou em outros encontros, os vibriões, essas espécies de larvas psíquicas, espirituais, que vão aflorar em forma de enfermidades, de doenças, sem dúvida nenhuma. Então, os benfeitores amigos, nós percebemos, eles vieram reforçar, através dessa riquíssima obra, a importância da oração, da meditação, do silêncio interior, na direção do equilíbrio emocional, da harmonia, que irão, por certo, fortalecer o nosso sistema imunológico, auxiliando a que não fiquemos tão expostos aos vírus. E, é claro, dedicando todos os cuidados solicitados pelas autoridades da área da saúde. Então, cultivar bons pensamentos, fortalecermos-nos através da oração, atraindo a presença dos benfeitores, é algo que devemos buscar com insistência, especialmente nesses momentos onde nós percebemos o medo e a revolta se fazendo constantes no psiquismo do planeta como um todo. E quando nós percebermos que conosco estão acontecendo pensamentos de desvalia, que surgem nas nossas mentes, de desânimo, de queixas, nós procurarmos o quanto antes interrompermos este fluxo mental. De que forma? Substituindo estes pensamentos insistentes por outros pensamentos, evocando a lembrança de uma pessoa querida, de um ser amado, ou um lugar agradável que nós temos na lembrança, um acontecimento alegre que vivemos, interrompendo dessa forma esses pensamentos que nos empurram para o canto escuro das nossas almas. Então, é um conjunto, é um somatório, mas nós podemos sim e devemos, os benfeitores colocam isso na obra, fazer a nossa parte com serenidade. Lembrando daquele grupo de enfermos que receberam o diagnóstico da Covid, somente um orou. E nós vimos ali que o benfeitor imediatamente veio em seu socorro. Então, cabe-nos termos um comportamento ativo, mentalmente ativo, na direção da oração, do equilíbrio emocional, da serenidade, fazendo a nossa parte, fortalecendo o nosso sistema imunológico. Era mais ou menos isso. Perfeito, Enio, deu para entender muito bem. Muito obrigada. Agora nós vamos passar para a última pergunta por causa do tempo. Tinha mais duas, mas não vai dar. Vai ser para a nossa querida amiga irmã Posso falar uma coisa? Claro, por favor. Gisele, pode falar uma coisa? Sim. Antes de encerrar, eu quero responder qualquer coisa a respeito de Eurípides, tá? Para esclarecer um ponto ali, para não ficar no ar. Pode falar já, Su. Faça, por favor, pode fazer uso da palavra, claro. Mas então eu vou pedir licença à pessoa que ia ficar agora, né? Para responder a última questão. Eu não tenho dúvida que ela não vai se importar. Tá. É o seguinte, na verdade, tudo o que o Marco Negrão falou muito bem e deu explicações muito importantes. Entretanto, o caso de Eurípides é completamente excepcional, completamente diferente. É porque ele talvez, eu creio que não é? Leu toda a vida de Eurípides. Porque quando houve a crise, a pandemia, quando houve aquele momento tão difícil de tantos milhares de pessoas desencarnando, onde estava Eurípides? Eurípides, desde o primeiro momento, ele vai ficar ao lado do leito das pessoas contaminadas. Ele ia de uma a uma atendendo, fazendo tudo, até as limpezas necessárias da pessoa, tudo aquilo que era preciso realizar. Então, Eurípides, ele fica ali durante aquele tempo todo, não dormia. E outra coisa muito importante é que, durante a vida dele, Eurípides quase não se alimentava. Era uma refeição de apenas 2 coisas e muito pequenas. Não tinha prato de fazer, colocar muitos alimentos. A vida dele foi, assim, uma vida de total entrega ao bem, à caridade, a ajudar as pessoas. Mas, no caso da espanhola, no caso dessa gripe,
Quando isso aconteceu, ele parou tudo que ele fazia para ir de leito em leito, de casa em casa, atendendo as pessoas. No fim de um certo tempo, ele contraiu a doença. Porque a dedicação foi tanta, a entrega foi tanta, que ele não teve nenhum cuidado, assim como deveria ter sido realizado pelas outras pessoas, esses critérios todos, não os de hoje, porque aquela época era diferente, mas os cuidados que a época apresentava. Ele vai, então, se dedicar de tal maneira que ele se sacrifica a própria vida, e aí ele desencarna depois de um certo tempo, pouco tempo, que ele ficou nesse tipo de atendimento. E, com isso, ele evidencia, uma vez mais, a grandeza da sua alma, do seu espírito. Nós temos casos a respeito de Eurípides Barçanufo, inclusive um caso que foi comentado à época, enquanto ele ainda estava encarnado, quando ele teve um encontro espiritual com o próprio mestre, porque foi a partir desse encontro com Jesus, que é como se fosse ele desdobrado, não é? É muito bonita essa história, que me parece, a Eulália deve saber, né, Eulália? Eu acho que é Hilário Silva conta, e ele vai estar de frente ao mestre, que estava chorando, não é? O mestre estava evidenciando assim tristeza, e ele então se ajoelha, né, diante de Jesus, e vai também ficar sem saber o que falar, vendo Jesus naquela condição, naquela tristeza, e ele chega a perguntar, não é? Senhor, por que choras? E Jesus então vai dizer: eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. É isso, Eulália? A Eulália depois ela pode acrescentar, porque há muitos anos que eu não leio o caso, né? Às vezes a gente perde um pouquinho dos detalhes importantes, não é? Então, Eurípides é um espírito de escola, e por isso ele desencarna em plena pandemia por sacrificar a si mesmo, ajudando ao próximo, minorando as dores alheias. É isso que eu queria dizer, só para ter uma visão, não é, a respeito de Eurípides, esse espírito que nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre ele. Se a Eulália quiser acrescentar, eu agradeço. Muito obrigada, Su. Realmente as pessoas estavam comentando a esse respeito ali no chat, e aí você veio e já fechou com chave de ouro o nosso estudo da noite. Não sei, Eulália, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, pelo amor de Não? Deus, é exatamente isso. Não, gratidão. Então, meus amigos, muito obrigada pela contribuição de todos os coordenadores desta noite, por suas dedicações e estudos e por compartilharem conosco. Obrigada pela presença também de todos os demais.